Como identificar e diferenciar as dores irradiadas? Pois bem, vamos começar a falar um pouquinho, gradativamente, sobre o nosso tema, né? Para a gente ser bem objetivo, é um tema bem extenso, bem denso o assunto, que é como identificar e diferenciar, né, as dores irradiadas. Qual é a importância, né? Qual é a importância de nós estarmos alinhados com a queixa do seu paciente, né? Qual a importância da gente classificar o nosso paciente, né? Vocês sabem que com frequência eu recebo no consultório pacientes que já passaram por vários colegas e muitas vezes o grande erro, Eberson, que legal, cara, tua primeira live. Lari também, que show de bola, pessoal. Vamos chegando. Um prazer ter vocês aqui, viu? Prazerzaço. Como eu vinha falando, então, acredito que todo mundo viva isso de alguma forma, né? Aquilo que a gente enfrenta clinicamente todo dia. O Dans também é paciente de radiculopatia lombar, né? Outro cara que me dá trabalho lá no consultório e vem evoluindo muito bem. Então, a gente tem uma carência, vamos dizer assim, de prática clínica, de habilidade, numa maneira geral, no cenário da fisioterapia, e identificar e tratar pacientes com desordens por hérnia de disco. E isso é um grande problema de saúde pública, porque muitos pacientes vão precisar da gente para evitar as abordagens mais invasivas, né? Desde os procedimentos anestésicos, os bloqueios, até mesmo os procedimentos cirúrgicos. A falha do tratamento conservador, o erro da nossa conduta clínica, aquilo que nós não detemos como habilidade para reabilitar os nossos pacientes pode gerar sérias consequências para eles, né? E isso acaba se tornando um problema, né, como já citei, de saúde pública, porque as pessoas que não precisariam, por exemplo, operar ou fazer uma injeção, um bloqueio, tomar uma injeção intramuscular de corticosteroide e até mesmo procedimento cirúrgico, mesmo que micro ou minimamente invasivos, vão acabar fazendo, né? As hérnias de disco, elas são a maior ou a nossa única grande alcance do ponto de vista fisioterapêutico de uma forma específica, né? Onde a gente consegue identificar que existe um agente causal, a hérnia lá, quimicamente ou mecanicamente irritando uma raiz, irritando uma estrutura neurológica, e a partir daí os sintomas eles se desencadearão. E não existe protocolo, infelizmente, não existe protocolo para tratar pacientes com radiculopatias. A gente precisa seguir sim uma linha de raciocínio, quase como se fosse um passo a passo, para que a gente tenha ideias, condutas lógicas, assertivas, para que a gente traga o resultado clínico para o nosso paciente. E diante disso, a gente precisa pontuar, para começar a nossa live, que a grande maioria dos diagnósticos dos sintomas por hérnias de disco, eles são equivocados, né? As pessoas têm dor lombar ou dor cervical, elas geralmente vão ao médico, muitas vezes o médico pede o exame e ele identifica que tem uma alteração estrutural, uma alteração degenerativa do disco, que pode estar levando a um abolamento, uma protusão, uma herniação ou até mesmo uma extrusão do conteúdo do disco, e justifica-se como se os sintomas que aquela pessoa apresente seja daquela alteração estrutural. Mais de 95% dos achados do exame de imagem, eles não fazem parte do contexto gerador de sintomas do paciente. E é por isso que a gente precisa
identificar e diferenciar da onde vem a queixa do paciente. Essa é a ferramenta de tanto que eu falo aqui no consultório, na live ou nos conteúdos que eu gero, que é como gerar o diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico de exclusão. Então, algumas evidências de boa qualidade, e aí eu vou chamar atenção para quem está no nosso grupo do WhatsApp. Então, hoje eu avisei que tinha live, já mandei no grupo do WhatsApp, se não me engano, 1 ou 2 artigos que eu usei, né, que eu uso como base para mim estudar e poder falar o que eu venho falar para vocês aqui, tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Para quem não tá no grupo do WhatsApp ainda, tem um link na bio, é só clicar ali e pum, cai dentro do grupo do WhatsApp. Eu acho que não consegue ver o que a gente já publicou, mas aí vai acompanhando daqui por diante. E aí, pessoal, uma das grandes objetivos é a gente olhar para a estrutura ou para aquilo que está gerando o quadro clínico do nosso paciente. Por mais que a gente fale, né, eu vou ser redundante aqui como eu sou em todas as lives, porque isso é extremamente importante, a gente precisa pegar o paciente, aquela pessoa que chega com uma queixa para a nossa consulta e inseri-la dentro do modelo biopsicossocial de raciocínio clínico, né? Levar em consideração sim as condições estruturais, mas também todo o contexto psicossomático desse indivíduo, o meio que ele vive, as relações sociais, suporte familiar, as suas crenças de uma série de fatores e os seus hábitos, né? Relações com o exercício, com o trabalho, alimentares, sono, porque tudo isso converge em fatores geradores de dor, né? Os fenômenos dolorosos, eles sempre são muito multifatoriais. E aqui a gente acaba aprofundando um pouquinho sobre o olhar estrutural, que é aquilo que está mais ao nosso alcance, né? Vamos dizer assim, tanto da mão na massa quanto do exercício, né? O hands-on, o hands-off, como se fala muito hoje em dia. Então a gente precisa tentar identificar qual é a estrutura. Às vezes eu vejo, né, sem crítica, né, mas eu vejo um movimento de estudo, de geração de conteúdo, geração de conhecimento que por vezes tenta desqualificar o olhar estrutural local, né, e tenta sempre conduzir o paciente dentro do seu olhar holístico, né, que a dor pode não estar dali, que a dor, o problema venha de um outro local e por isso que dói, né? E às vezes até mesmo alguns diagnósticos meio mirabolantes, complexos, né? O dor lombar porque uma perna é mais curta, o pé cai, o joelho roda e tensiona glúteo, o ilíaco roda anterior e gera dor lombar. Eu nunca vou me esquecer da minha prova de clínica, né? Eu sou osteopata formado pelo IBO. E a minha prova de clínica, para quem não conhece, para a gente se formar osteopata, a gente passa por uma análise de um atendimento na prática por um grupo de professores, né, osteopatas formados. E eu tinha um professor, um belga, e ele olhou para mim assim, e eu avaliando, e ele falou assim, mas o paciente tem dor lombar, e por que tu começou olhando a lombar do paciente, né? Por que tu não pensou que o problema poderia ter sido periférico, joelho, pé? E a gente sempre tem que olhar, né, na queixa do paciente, no que eu sempre digo em todas as aulas e cursos que eu dou, é o zoom in, aquele zoom que a gente vai lá no local, primeiro a gente olha lá no local e depois a gente vem abrindo, né? Vem abrindo a lente para olhar o contexto geral. Então, se o paciente ele tem uma dor lombar, eu tenho que começar olhando estruturalmente, no modelo Bill, a lombar do paciente. Eu não posso botar ele de pé e ver, o joelho está para dentro, o pé está caído, então vou começar tratando o pé e o joelho para depois resultar na lombar. Não, eu preciso olhar a estrutura. Se o paciente ele tem dor no joelho, eu tenho que começar avaliando o joelho, as relações de movimento dele, ativas, passivas, do joelho, né? Então, nesse sentido, faz com que a gente precise sempre ter um olhar estrutural primeiro, local, para depois ir ampliando e sim levar em consideração todas as estruturas, o contexto de funcionamento do paciente, que pode gerar e trazer sintomas sim do problema no pé, lá para lombar, mas eu primeiro vou tratar o local e depois eu vou ampliando. Dessa forma, né, a gente sempre quando recebe o paciente no consultório,
ele dá pistas, né, com relação à sua queixa. O paciente ele chega com uma dor e ele vai te dizer, olha, eu tenho uma dor na minha coluna, eu tenho uma dor localizada no meu glúteo. Essa dor ela aumenta quando eu caminho. Essa dor ela corre ao longo da perna quando eu me inclino. Essa dor ela é acompanhada de um formigamento. Ou não, essa dor ela é uma dor que eu sinto por toda a perna. Eu ando muito estressado, eu ando tendo problemas para dormir, eu ando muito fadigado, sobrecarregado. Isso vai me direcionar para o tipo de dor. O estudo da dor, basicamente, ele nos orienta a nós tentarmos identificar um paciente com relação à sua queixa, né? E dor, né, pessoal? Dor é a principal queixa do paciente, né? O que a gente tem que mais se importar e considerar no momento de tratar um paciente é o fenômeno doloroso, juntamente com as alterações de incapacidade, para diante dessa abordagem de dor e incapacidade, devolver ele o mais breve possível para suas atividades, as mais importantes, né? Trabalho, social e melhora do sono e o exercício. Então, esses objetivos máximos e devolver nessa direção, eles estão, né, costurados pela queixa dolorosa do paciente. E a gente precisa entender e classificar esse paciente inicialmente em 3 tipos de dor, né? Uma dor nociceptiva, uma dor neuropática ou uma dor nociplástica, né? A principal diferença entre essas dores é que as dores nociceptivas, elas geralmente têm um fenômeno ou uma alteração estrutural, uma doença, uma lesão, uma alteração mecânica de funcionamento que responde proporcionalmente a um estímulo que aumenta essa dor ou potencializa essa dor ou agudiza ela. Como se eu tiver um corte na minha pele e eu colocar o dedo em cima, vai doer enquanto eu tiver com o dedo em cima. Tirei o dedo, a dor sumiu, ela fica um residual até que ela some, né? Se eu tenho uma disfunção articular por uma rigidez da estrutura coluna vertebral e eu fizer uma manobra de compressão na coluna vertebral posterior anterior para avaliar a mobilidade, capacidade adaptativa daquele conjunto de funcionamento lombar, o paciente pode sentir dor à palpação, dor à sobrecarga de movimento, e ele tem que responder proporcionalmente àquele estímulo mecânico nociceptivo periférico. Já a dor neuropática, ela tem, como o nome diz, né, neuropática, ela tem que ter características neurológicas. Geralmente, ela precisa se apresentar numa área dermatomal, né, do dermátomo, ou ter uma relação com uma doença neurológica, alterações associadas a essas, como dormência, formigamento, alterações de força, incapacidades, né? O paciente ele tem uma dor na região dos fibulares, bem característico, por exemplo, do dermátomo de L5, S1. Ele tem uma hernia de disco diagnosticada no exame de imagem. Ele responde aos testes provocativos positivamente, os testes são positivos. E ele tem alterações de sensibilidade ao toque leve, ao exame com diapasão, ao pique-toque. E o exame, essa avaliação, vai nos direcionar a uma alteração compatível com uma dor neuropática. E uma dor nociplástica, ela tem um input ou um estímulo down-top importante, né, que é do sistema cortical, o córtex somatosensorial para a periferia, onde o paciente ele pode referir uma dor difusa, uma dor generalizada, uma dor que ele não consegue localizar tão bem. Ele sente por toda a área da coluna vertebral, espalhada, que irradia para um segmento e que não melhora deitando, caminhando, ela se mantém igual. Um paciente que apresenta um contexto de vida, como eu citei, né? Fadiga crônica, estresse, ansiedade, déficits de memórias, distúrbios do sono, que levam a essa caracterização maior de uma dor nociplástica. Por vezes a gente precisa ter essa habilidade de diferenciar ou de até mesmo entender que o paciente ele pode ter dores
que se misturam, né? Então hoje eu vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi. Eu acho que inclusive talvez ele esteja na live aqui, um colega fisioterapeuta. Se ele quiser se manifestar aí, ele que se manifeste, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Ele me procurou há 3 semanas atrás para tratar uma radiculopatia ativa, uma dor irradiada com formigamento. Ele sentia alterações de tensão neurodinâmicas da perna. Ele estava com cirurgia marcada agora para o final de janeiro, né? Cancelou a cirurgia porque evoluiu muito bem com as 2, 3 primeiras consultas. E ele tinha ainda um residual de dor irradiada, até mesmo bem localizado na região da panturrilha e glúteo. Reage bem aos estímulos de mobilização neural e movimentos de centralização, oriundos de movimentos da coluna vertebral. Mas ele estava, que caracteriza uma dor neuropática, isso, né? Mas ele deu a deixa de uma dor na panturrilha. E que ele melhorou na medida em que ele mesmo, colega fisioterapeuta, manipulou a panturrilha dele. E se a gente fica com um pensamento exclusivo, achando que tudo é neuropático, que tudo é origem radicular, eu posso me cegar a um possível olhar adaptativo, noceptivo, que aquela panturrilha, aquele conjunto de músculos da posterior da perna, sóleo e gastrocnêmio, podem ter passado em virtude de ter mancado por um tempo ou por uma alteração do fluxo axonal do nervo ciático, as suas relações com o nervo tibial, o nervo fibular, que podem ter gerado estímulos exagerados e aquela musculatura pode ter adotado uma posição mais contraída, mais rígida. E aí o que ele precisou? O Gustavão se manifestou aí, ele mesmo, né? O que esse paciente precisou? Ele precisou de uma abordagem de abertura de forame, na região lombar, de mobilização neural, uma abordagem neurodinâmica, mas ele também precisou de uma manipulação dos tecidos moles da região da panturrilha, para que ele tivesse um maior conforto da região. E isso muitas vezes os pacientes que vêm com esse estímulo de dor neuropática em virtude de uma radiculopatia, eles se confundem. E isso pode ser um fator que atrapalha a evolução clínica na medida em que ele não consegue discriminar se a dor dele ainda vem do estímulo radicular, das alterações radiculares, ou se ela passou a ser uma dor nociceptiva por sobrecarga da musculatura da panturrilha, né? Então, assim, eu palpei a panturrilha, ele mostrou uma relação dolorosa. Quando eu parava de palpar, ele não ficava com nenhum residual, ele não ficava com nenhuma alteração residual. Quando eu voltava a palpar, ele voltava a ter dor, ou seja, o estímulo de compressão da musculatura da panturrilha era proporcional ao quadro doloroso, né? Ele não piorou. Se você pegar um paciente que tem uma radiculopatia ativa e você palpar o nervo ciático, seja lá no botão do glúteo profundo, lá na região do piriforme, dos músculos pélvico-troncarianos, ou se você for ali no tronco do nervo fibular atrás da cabeça da fíbula e você palpar ali, você der uma cutucada no tronco do nervo, ele vai excitar o trajeto inteiro muitas vezes. Ele vai gerar uma dor no trajeto, o nervo vai ficar irritado e isso vai demorar um pouquinho para cessar. E às vezes, em alguns casos, você vai ter que dar uma mobilizada no nervo para conseguir tirar esse estímulo da sua palpação. Então, a estratificação a partir do quadro clínico do paciente, do nível de dor ou dos conceitos de dor, eles se misturam e a gente precisa estar sempre organizando, né, esse paciente. Marine, querida, uma aluna lá do curso que eu dei em Curitiba, de hernia de disco também. A gente está sempre conversando aqui no Insta. Seja bem-vindo a essa live. Então, pessoal, a gente... e uma coisa importante, né, a se pontuar. Dor nociplástica, que tem essas relações psicossomáticas que envolvem, ela é diferente de uma dor por sensibilização central, né? Se alguém aqui quiser contribuir para essa diferença, bora, manda aqui, escreve nos comentários que eles estão ativados para vocês poderem participar também, né? Agora que eu vi que eu não fixei o tema da live, mas vamos que vamos. Então, assim,
Uma dor, uma alteração por sensibilização central, geralmente ela pode acontecer por um excesso de estímulo noceptivo da periferia, né? Um estímulo down-top, de baixo para cima, lá no córtex somatosensorial. E esse excesso de estímulo pode gerar regiões de facilitação, de percepção da periferia, que fazem, por exemplo, com que o paciente tenha uma alodínia, que é uma alteração, por exemplo, se eu pegar e passar minha mão na minha pele aqui, eu tenho que sentir sensibilidade, não? Eu tenho que sentir que a minha mão está passando aqui. Mas se porventura eu entender que isso aqui é dor, isso aqui é uma alodínia, né? Um estímulo que não deveria gerar dor e passa a gerar dor. Ou aqueles pacientes que têm uma hipersensibilidade, ele tem um estímulo noceptivo, mas ele é exagerado àquilo que deveria estar acontecendo. Então, isso é diferente, né? A sensibilização central dos estímulos neuroplásticos, né? Das alterações neuroplásticas. Não sei se é Zen, né? Zendomos, não entendi sua pergunta ali, mas tem um botãozinho aqui embaixo onde você pode fazer uma pergunta e no final eu começo a puxar as perguntas, tá, pessoal? Porque eu tô falando aqui, eu tô vendo que tá tendo uns comentários, mas eu tô aqui com um roteiro, eu encaro isso aqui como uma aula mesmo, tá? Então, não é exclusivamente um bate-papo. Tá bem, pessoal? Então, assim, a minha esposa que está acompanhando também a live, ela acabou de dizer que tem um delay aqui do que eu falo, do que vocês escrevem. Então, a gente vai se adaptando aqui, tá? Tranquilão. Aí vocês vão comentando e a gente vai conversando. O que eu chamei a atenção para vocês para essa live de hoje era como diferenciar, né, principalmente, 4 possíveis origens de dor irradiada. Tanto de lombociatalgia da lombar para a perna, quanto de cervicobraquialgia, né, da cervical para o braço. Em síndrome facetária, síndrome dolorosa miofacial, sensibilização central e as radiculopatias propriamente ditas, né? As radiculopatias nós já vemos falando bastante sobre isso, é a nossa 4ª live que a gente está falando sobre hernia de disco. As radiculopatias ativas, o paciente ele tem que ter um histórico condizente com as alterações neurológicas oriundas de uma irritação da raiz, né? Seja por uma hernia de disco, por uma protusão, uma alteração do disco, né? Ou por uma síndrome facetária que aumente o volume e gere uma estenose do forame de conjugação ou uma irritação do nervo na sua passagem, né? Na sua formação lá na medula das radículas, ele se une, forma a divisão primária anterior, né? O tronco neural que vai se juntar a outros para a formação do plexo, por exemplo. Então você pode ter uma irritação também facetária por uma artrose, um aumento de volume. É uma alteração menos visível, assim, de menor incidência à população. A maior parte das alterações são por distúrbios das raízes, né? Então esses pacientes com radiculopatias ativas, eles vão responder aos testes provocativos, né? Que a gente tem clusters de testes provocativos para diagnosticar as alterações cervicais e as alterações lombares por hernia de disco. Por exemplo, o cluster de alterações, cluster de testes para coluna cervical nas radiculopatias, a gente pode destacar principalmente 3, né? O Sperling, com compressão, rotação e extensão. Compressão, extensão e rotação. Ele tem uma sensibilidade maior do que compressão e inclinação e extensão. O Arm Squeeze Test, que é um teste de compressão dos troncos dos nervos a nível do braço, um terço médio do braço. E o teste de tensão neurodinâmica sobre os nervos que compõem o plexo braquial, né? O nervo mediano, nervo ulnar e nervo radial. Esses testes eles são os que têm melhor acurácia para diagnosticar as alterações as alterações oriundas de hernias de disco da coluna cervical sobre as raízes cervicais, tá? Na coluna lombar, nós vamos ter 4 principais testes. O teste de estiramento do nervo femoral, que tem uma boa acurácia para diagnosticar as hérnias médias de L2, L3, L4. E o LASEG cruzado e o SLAMP, né, ou SLR, teste da extensão, da flexão da perna com o joelho esticado, para as hérnias mais baixas, né, de L4, L5, S1.
Esses testes, eles se somam a uma regra, que é a regra de Hancock, de avaliação neurológica, onde de 4 alterações, a gente precisa ter 3 presentes no paciente. Dor na região de um dermátomo ou miótomo, alteração de sensibilidade, alteração de reflexo e alteração de força. Então, para a gente ter uma regra de Hancock positiva, a gente precisa ter 3 alterações dessas 4 que eu acabei de citar. E isso só vale para as hérnias lombares, né, que refletem sobre os membros inferiores. Então, você vai somar a regra de Hancock aos testes provocativos. Os testes provocativos, hierarquicamente, têm uma acurácia melhor do que a regra de Hancock. Isso também serve lá para a coluna cervical, onde os testes provocativos cervicais eles têm uma acurácia muito melhor do que a avaliação neurológica do membro superior. E a gente soma essas 2 partes do exame físico, a história clínica do paciente ser compatível com uma dor neuropática. E foi por isso que eu comecei falando um pouquinho sobre dor nessa live, tá? Então a gente vai diagnosticar e quando a gente tratar esse paciente, principalmente com abertura de forame, que é uma abordagem de terapia manual, exercícios de direção de preferência, que também tem uma relação de movimento ativo, movimento dentro da unidade funcional vertebral, onde a gente consegue eleger através de testes simples, e abordagem neurodinâmica, né? Essas 3 principais grupos de abordagem, elas tendem a dar boas respostas aos pacientes com radiculopatias por hérnia de disco, tanto para a coluna lombar quanto para a coluna cervical. Se o paciente ele responde positivamente a essa abordagem clínica, a gente está confirmando que o nosso diagnóstico foi positivo, né? Então a gente vai confirmar, né? Confirma-se o diagnóstico. Uma das coisas que a gente não pode pensar no tratamento de um paciente com radiculopatia ativa, principalmente para aqueles casos agudos que tem um lapso temporal de sintomas de até 6 semanas e aqueles subagudos de 6 a 12 semanas, é que a gente não tem que se apegar a ficar tratando disfunções, tá? Eu já tive a experiência de atender pacientes com radiculopatias ativas, vindo de colegas que se preocupavam demais em tratar um ilíaco com anterioridade, liberar né, psoas, tratar o quadrado lombar, tratar uma perda de rotação interna da coxa femoral. Um paciente com radiculopatia ativa por hernia de disco, ele não precisa receber esse tratamento, tá? O problema não vem dali. A gente tem que olhar lá para a unidade funcional vertebral, lá para o disco, para as relações dele com a raiz, com as relações facetárias locais, com as relações de mau funcionamento dessas 3 estruturas ou dessas 3 regiões com outros nervos locais, como a divisão primária posterior, que é o tronco neural que vai inervar localmente os músculos, né? Os músculos, a faceta, os ligamentos daquele segmento da coluna vertebral, o nervo sinovertebral, que é um nervo que tem uma relação inervatória super importante com o disco, né? Ele tem uma relação, às vezes, inclusive de dor discogênica, onde esse disco ele se degenera, ele se lesa e pode irritar esse conjunto neural, e isso pode gerar uma relação de facilitação neuronal local por fluxo axonal. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Eu nunca tinha falado sobre isso, eu acho que é super importante para o fisioterapeuta saber isso. Eu vou fazer um vídeo e vou botar para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem melhor essas relações de inervação local. Então, pessoal, esse diagnóstico das radiculopatias, o paciente que tem uma dor radicular, só esse perfil do paciente vai responder dessa forma, tá? O paciente que tiver uma síndrome facetária, ele não vai responder positivamente aos testes provocativos. O paciente que tem uma síndrome dolorosa miofascial, muito menos. Você vai fazer um LASEG, você vai fazer um SLAMP, você vai fazer um Spurling, para ele não vai fazer diferença. E aquele paciente que tem uma sensibilização central, ele até pode responder os testes, porque as estruturas elas podem estar hiperfacilitadas e o paciente ele pode não saber discriminar ou distinguir se aquela sensação que ele está tendo de estiramento neural, de alongamento, de cisalhamento facetário é pressão, é compressão, e aí ele pode reproduzir dor, né?
mas a gente vai também ganhar ele em outras relações, em outros caminhos, que a gente vai conseguir direcionar ou separar. Se esse paciente com uma radiculopatia ele também tem um input importante de sensibilização central. A sensibilização central, por ter um excesso de estímulo periférico para o centro, se você receber um paciente com uma radiculopatia ativa e sintomas por mais de 3, 4, 5 meses, pode esperar que vai ter um estímulo vindo de cima para baixo, né? É inevitável. O córtex lá, a relação lá do homúnculo sensitivo, foi bombardeada por dor neuropática, que é muito mais estressante do que a nociceptiva por esse tempo todo, né? E aí tu cruza, às vezes, com informações errôneas, com tratamentos que não deram certo, você vai ter que operar, você vai ter que tratar, você não vai ficar bom sem cirurgia, e o paciente vai entrando num looping de catastrofização, de medo ao movimento, e aí você já viu, você vai ter um contexto muito maior de exigência e de um desafio clínico do que só olhar para a alteração radicular, né? E aí você vai ter que se desdobrar mais. E aí isso vai exigir mais de você, que você tenha mais conhecimento, que você tenha melhores ferramentas de diagnóstico, uma melhor capacidade de construção do seu raciocínio clínico e que você seja mais assertivo no seu tratamento, né? Você coloque as ferramentas certas no momento certo para dar o resultado adequado, senão o paciente não vai evoluir bem. Hoje eu também atendi uma paciente interessante, eu atendi ela na sexta-feira, atendi ela de novo. É muito raro eu atender pacientes nessa janela de tempo curto, assim. Eu praticamente não atendo pacientes 2 vezes por semana, é por um volume da minha agenda e por evolução boa dos pacientes mesmo, e por eu acreditar que boa parte da evolução do paciente se dá pelo tempo, né? O tempo cura, e a gente precisa entender que a história natural da doença, ela é algo que faz parte do nosso tratamento, e que o paciente ele não melhora só pelo nosso tratamento, né? Ele melhora pelo tempo também. Então, eu atendi ela num lapso temporal bem pequeno e ela veio na sexta-feira com o marido e o genro e hoje ela veio com o marido e a neta. A família se preocupa demais com ela. Ela é o centro da família, assim, o suporte, né? É aquela senhora que cuida de todo mundo e que é querida por toda a família. Então ela tem uma pressão muito grande em ela ficar boa logo, né? As pessoas quando veem ela com dor, mas o que está acontecendo? Tem que melhorar, vamos lá. A família bota tanta pressão nela que ela não tem tempo de ficar boa. O tempo da história natural da doença dela é aqui, ó, é a toque de caixa, que nem a gente diz, né? Então, calma, né? Que nem eu disse para a família hoje, gente, calma. Vamos tirar essa pressão de melhora de cima da avó, porque tem um processo que é natural do tempo, que independe de mim, independe da vontade de vocês, e que se vocês continuarem colocando essa pressão, vai potencializar o quadro clínico, vai dificultar. E enquanto eu ia dizendo isso, a avó assim, ó, sacudindo a cabeça, concordando com o que eu estava dizendo. Mas que talvez em algum momento ela não tinha verbalizado isso para as pessoas ainda, né? E esse excesso de estímulo ou de informações desse contexto que ela vive, acaba sendo, digamos assim, inadequado para as boas evoluções, né? Para a boa evolução dessa paciente. Então, a gente precisa, como agentes de saúde, fisioterapeutas que somos, estar constantemente centralizando tudo, né? Não é só a paciente, é o marido que estava ali junto comigo, a neta que cobrou, assim, que queria entender melhor, né? Não cobrou nada, mas queria entender melhor o que estava acontecendo. E isso é super plausível, né? A gente tem que dar essas explicações, faz parte. A parte educativa em saúde, ela é tão importante quanto a nossa técnica, quanto a nossa habilidade de diagnosticar, né? Uma vez eu li um estudo que falava de dor cervical em pacientes lá na Austrália. Os caras pegaram lá 100 indivíduos com dor cervical, todos bem parecidos. 50 fizeram tratamento fisioterapêutico conforme os guidelines, os guias de manejo clínico, e os outros 50 receberam consulta telefônica, educação em saúde, educação em dor. Todos os grupos evoluíram bem ao longo do tempo. Mas o grupo que fez fisioterapia foi melhor. Mas o grupo que só recebeu a ligação evoluiu tão bem que ficou, acho que 1 ou 2 pontos na escala de dor abaixo. Para vocês verem
como o nosso alcance educativo ele é importante, né? E as nossas informações adequadas, a nossa linguagem, as informações proporcionais e alinhadas com as evidências, né, para que a gente não coloque nocebo no processo, ela é muito, 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 muito importante para a nossa boa evolução clínica, né? Porque são muitos fatores que fazem com que o paciente melhore, né? Não é só a nossa técnica, né? Tem placebo, tem a regressão natural à média, aqueles pacientes que regridem, melhoram clinicamente, naturalmente, como todo mundo. Aqueles pacientes que melhoram porque eles gostam de mim, eles acham que eu falo bem, que, né, porque eu tenho um consultório legal, cheiroso, porque o café é gostoso, porque meu secretário é legal. Então, são os pacientes bonzinhos, né? Então, tem muitos fatores que fazem o paciente melhorar e que a gente precisa extrapolar essa nossa capacidade de entender isso. E isso é bom porque para também de nos colocar, às vezes, no pedestal de achar que a gente é super-homem, né? E a gente não é, não. Tá bom, pessoal? Então, esse conceito básico de radiculopatia, que é o nosso foco desse nosso momento do projeto Descomplicando o Raciocínio Clínico, que eu já falei bastante aqui, tem vários conteúdos na rede social, tem uns vídeos no YouTube falando sobre isso. Então, quem está chegando agora, hoje é a primeira live assistindo, tem outras lives que estão salvas aqui no canal do YouTube. Quem não está inscrito no canal do YouTube, vai lá, tem um link na minha bio, você pode ir lá conferir e assistir os vídeos com calma. Sensibilização central, aquele paciente que tem um excesso de estímulos periféricos, né? Como eu já citei anteriormente, que é o que nós chamamos de uma somação temporal. Esse paciente ele ficou somando estímulo noceptivo com relações psicossomáticas por um longo espaço de tempo, ou nem sempre, e que pode dar uma condição de hiperalgesia ou de alodínia, né? As síndromes dolorosas miofaciais, isso é uma das coisas que eu gosto muito de diferenciar, e eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Sei lá, acho que de 100% dos pacientes que me procuram dizendo que o problema era de disco, 30% o problema era de disco, os outros 70% eu vou dividir meio a meio. Síndrome dolorosa miofacial e síndrome facetária, né? A minha habilidade hoje como fisioterapeuta, ela é muito mais exigida em saber montar um diagnóstico diferencial e de exclusão. E isso é uma das coisas que eu tenho me dedicado ao máximo e construir conteúdo, né? E até um spoiler, né, do nosso curso que vai sair aí em breve sobre hernia de disco. A grande parte, o grande volume, as aulas grandes de 50 minutos, 40, 1 hora, são as aulas de diagnóstico. Porque esse é o nosso grande diferencial, é onde a gente cria realmente a nossa conclusão de como abordar o paciente, né, precisamente, assertivamente, para que a gente tenha as melhores tomadas de decisão. E aquele paciente que tem uma síndrome dolorosa miofacial, que ele pode ter, por exemplo, trigger points latentes, né, que são bandas tensas, que às vezes são palpáveis em grupos musculares, eles podem gerar dor referidas ao longo da perna, ao longo do membro superior. E essa dor referida às vezes pode vir acompanhada de um formigamento, né, que o contexto da disfunção miofacial também pode trazer. A síndrome dolorosa miofacial pode também gerar alguma compressão num tronco neural periférico e ter associado outras alterações neurológicas. Esses pacientes com síndromes dolorosas miofaciais e com compressões neurais periféricas, tronculares, eles não respondem a testes provocativos, eles podem até ter alterações do exame neurológico, de sensibilidade, você vai conseguir delimitar bem a área, né? A gente fez uma live falando exatamente sobre isso, né? De como diferenciar uma radiculopatia ativa de uma síndrome compressiva neural periférica. Então a gente vai lançar a mão principalmente dos recursos palpatórios, né? Então, por exemplo, eu pego o meu paciente no consultório, ele tem uma queixa de dor irradiada. Eu pergunto para ele, sente formigamento? Tem dormência na perna? Não, mas eu sinto que essa dor ela corre pela perna, Rodrigo. Ela vai lá para a lateral da perna, vai para o pé, vai para o braço, vai lá para o minguinho. E aí eu já dou uma pensada assim, cara, a hipótese de ser uma hernia de disco caiu, porque, né, não tem formigamento, não tem dormência, não tem alteração de força. Aí eu, né, coloco o paciente de pé,
Às vezes peço para ele subir na ponta do pé, caminhar no calcanhar, já descarto alterações de força. Peço para ele apertar minha mão, fazer um movimento de flexão, extensão do cotovelo, já vejo que ele tem força preservada. Sentadinho mesmo, já faço um teste de reflexo, tem reflexo preservado. Aí eu deito ali na maca. Deito, né? Faço os testes provocativos. Ou se for cervical, já faço sentadinho ali um spurling, já faço um teste de abdução do ombro, ver se muda os sintomas ou não. Já faço um arm squeeze no braço, já vou limpando, vou criando o meu diagnóstico diferencial. E aí o paciente negou. Testes provocativos, nenhuma alteração. Aí eu vou lá, deito de barriga para baixo, vou palpar glúteo médio, que é a casa da síndrome dolorosa miofascial. Pum, o paciente pula. Né? Aí dói. Pergunta-chave. Essa dor aqui do glúteo, onde eu tô apertando ali no glúteo médio, ela lembra a dor que você sente irradiada para a perna? Ela lembra o trajeto da dor? Sim, essa dor lembra o que eu sinto. Aí a gente consegue confirmar que a alteração ela é, né, quando a gente toca, palpa e reproduz, é sinal de que a dor realmente está vindo dali, né, daquela estrutura. Porque é uma dor proporcional, àquele estímulo nociceptivo que eu estou colocando no corpo do paciente. Isso serve para tudo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o mapa de dor referida, né? o mapa da síndrome dolorosa miofascial, ele mostra que a gente tem um trigger point, por exemplo, na escápula, no glúteo, no músculo subescapular, e essa dor ela tem uma área de predominância, né? Uma área de abrangência. Ela pega uma região mais braço, punho, mãos. Ela tem apresentações características das síndromes dolorosas miofasciais que nós vamos observar durante o nosso exame. Já nas síndromes facetárias, a gente tem, né, uma resposta diretamente proporcional à carga, né? Quais são as estruturas que absorvem carga na coluna vertebral? Os discos, né? E as facetas, né? As articulações interapofisárias, né? Então, eu testo a síndrome facetária, eu testo um mau funcionamento facetário, aumentando a carga nela, cisalhando mais essa faceta, né? E nada melhor do que cisalhar a faceta do que colocar o movimento que naquele segmento mais recebe carga. Então eu posso combinar movimentos, eu posso colocar uma extensão, uma rotação com inclinação, cisalhar bem aquela faceta, apertar bem ela na coluna cervical e ver se aquela dor será reproduzida para uma área que nós reconhecemos, né, uma área específica das síndromes facetárias, né? As síndromes facetárias elas foram avaliadas, diagnosticadas ou construídas, vamos dizer assim, cientificamente, pegando pacientes que tinham distúrbios mecânicos cervicais e quando mexia reproduzia dor na região. E os cientistas eles vinham com anestésico, né? E anestesiavam as facetas. E quando anestesiavam o segmento, eles viam se sumia qual área da região, a região posterior da cintura escapular, diminuía a dor. E a partir desses testes, eles criaram um mapa. Se você digitar no Google, você vai ver lá, digita síndrome facetária, você vai ver que vai aparecer um mapa bonitinho de dor posterior da cintura escapular, e aí ele diz ali C1, C2, C2, C3, C4, C5, C5, C6, C6, C7, C7, C8. Da C7 T1, desculpa, para as síndromes facetárias. E aí, você pode imaginar, se você gera uma sobrecarga na faceta e essa dor fica bem localizada no pescoço, segmentos facetários mais altos, né? E aí você vai ter um caminho a ser percorrido, você já excluiu outras alterações, e quando você deitar esse paciente na maca,
você pode realizar movimentos artrocinemáticos de avaliação daquele segmento, né? Em translação, em rotação, em inclinação, e você vai tentar apreciar sempre a quantidade de movimento, né? Amplitude de movimento que você consegue carregar aquele conjunto articular e a qualidade do movimento, né? A capacidade adaptativa daquela estrutura, né? Em ela se deformar a direção que eu estou querendo conduzi-la e a capacidade dela voltar à posição normal que a gente espera. Isso é a palavra da moda, né? Resiliência, que é a capacidade adaptativa da estrutura. Então, aí a gente identifica um segmento e eu posso direcionar a minha abordagem terapêutica para aquele segmento, com uma técnica articular, com uma técnica de energia muscular, uma técnica funcional, né? Lembrando que nós não precisamos ser específicos no tratamento das desordens, né, da coluna vertebral. A gente não precisa eleger um nível do tipo assim, uma disfunção cervical em flexão, rotação, inclinação à esquerda, né? Lombar a mesma coisa. A gente pode manipular de uma forma inespecífica. A gente pode eleger um nível, eleger uma posição e pau, né? Tratar. Por que isso? Porque as respostas terapêuticas, as técnicas articulares, não se dá às relações biomecânicas que ela estabelece com outras vértebras ou com outras estruturas. A resposta se dá basicamente por efeitos neurofisiológicos, cascatas neurofisiológicas que vão atingir aquele segmento local, periférico e até mesmo numa relação sistema nervoso central, né? Periférico central. Isso também é uma live interessante da gente fazer uma hora dessas, falar sobre efeitos das técnicas articulares, né? Ou das técnicas terapêuticas do fisioterapeuta, porque é a partir da gente entender qual é o real efeito das técnicas que eu consigo eleger, né? Se eu quero isso, eu aplico isso, né? E às vezes as pessoas aplicam técnicas que a ciência mostra que ela não dá o resultado que se propõe, né? E aí a gente pode entrar em assuntos polêmicos, né? Que não é a minha intenção aqui nunca, né? Sobre abordagens do fisioterapeuta, que muitas vezes promete-se uma coisa, mas que a ciência mostra que é outra ou que não é aquilo, né? Então, as síndromes facetárias, elas têm como padrão ouro de diagnóstico os bloqueios anestésicos dentro da faceta, né? As facetas, elas são articulações sinoviais, elas têm cartilagem própria, né? Alguns estudos anatômicos até sugerem que elas podem ter pequenos meniscos dentro das facetas, como se fossem meniscoides, que nem o joelho, por exemplo, que deslizam entre a estrutura óssea e a outra faceta, a outra estrutura meniscoide, né? Isso dá uma capacidade adaptativa melhor para a estrutura articular, e que alterações degenerativas estruturais ou traumas podem influenciar essa mecânica facetária. E a partir daí a gente tem mau funcionamento, né? Tem alguns estudos que sugerem, inclusive, de que as alterações degenerativas estruturais das articulações facetárias, que levam a restrições de mobilidade, podem ter uma repercussão importante de mau funcionamento e dor nos nossos pacientes, né? Então, isso são variáveis importantes do ponto de vista clínico a serem consideradas, né? Se você pegar um paciente idoso, 60 anos, por exemplo, e ele pode ter uma limitação cervical, né? Uma limitação de amplitude de movimento. Isso é por um processo degenerativo que a ele acometeu, mais do que outro idoso de repente, e essa limitação funcional, ele vai ter uma amplitude de movimento fisiológica diferente de um outro idoso, né? E aí quando chega no limite dói. Mas não dói porque tem uma lesão, não dói porque tem uma doença. Dói porque o limite fisiológico daquela faceta é diferente porque degenerou, porque está limitado, né? E quem trabalha com terapia manual, quem manipula cervical, quem mobiliza cervical, tem que saber reconhecer os limites fisiológicos para não machucar o paciente, né? Hoje eu atendi uma paciente que chegou com uma dor no joelho e o marido dela veio junto e ele se interessou pelo atendimento. Ele começou a me contar uma história que ele viveu
ele tinha muita tontura e ele foi a um profissional que usa a terapia manual como base e ele piorou muito. Ele piorou a ponto do profissional ter que desmarcar a agenda, botar ele no carro, levar ele para casa, deitar ele na cama dele, ficar monitorando ele por telefone, porque o paciente perdeu a noção, né? Ele ficou com muita dor, ficou mais tonto, então ele ficou com uma incapacidade severa após o tratamento. E às vezes, se a gente passa dos limites fisiológicos, né? Que, por exemplo, uma manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, não é difícil errar não, né? Se você colocar mais tensão, se você não souber colocar a tensão no ponto certo, você pode machucar o seu paciente. Então a gente precisa, né? Aquilo que é importante nas condutas de prática baseada em evidências, que a gente identificar, né, quais são os nossos limites de acordo com a nossa expertise. E que se a gente quer desenvolver uma habilidade fisioterapêutica diferente para tratar o nosso paciente, a gente precisa se aprofundar naquele estudo, né? Estudar com quem entende, né? Praticar com cuidado, reconhecer os limites do paciente, as preferências do paciente e reconhecer que a gente ainda está aprendendo, né? Uma vez eu também atendi uma paciente, a paciente veio tratar uma dor cervical aguda, tratei ela, ficou super bem para ir viajar, chegou foi para um resort na Bahia, chegou na Bahia, no segundo dia foi fazer uma massagem, né? Uma massagem terapêutica que tinha no resort, e ela me descrevendo, né? Que ela estava perfeita, a massagista soltando bem ela, relaxando ela, daqui a pouco a massagista pegou o pescoço dela e crack! E ali, como ela manipulou, ela ficou, né? E ali ela travou o pescoço, que foi um mix de medo, de bloqueio, de não querer aquele movimento, e ela ficou travada. A menina não conseguiu desfazer a nhaca, né? Ela estava num resort, sei lá onde, lá da Bahia. Eu consegui o contato de um osteopata lá de Salvador. O cara cobrou uma Babilônia para atender ela no resort. O cara foi lá, desfez um pouquinho a nhaca, mas ela botou no lixo, né, as férias dela, piorou muito. O resort se incomodou bastante com esse processo, com o estudo, porque a gente não pode fazer aquilo que a gente não é treinado a fazer, né? Existe a expertise e a habilidade que cada profissional tem, a gente precisa reconhecer isso, né? Mesma coisa que eu queria sair infiltrando meus pacientes se eu não tenho essa habilidade, essa condição. Tá bem, pessoal? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essas relações das síndromes facetárias, síndromes dolorosas miofaciais, sensibilização central, radiculopatia. Quem está acompanhando a live, se tiver alguma dúvida, eu já vi que tem umas luzinhas ali nas perguntas, vem mandando que eu vou em breve já abrir para responder as perguntas. E a gente precisa entender aquilo que eu já falei um pouquinho aqui na live, que às vezes os pacientes eles podem ter um mix de condições, né? Ele pode estar com uma síndrome facetária, com uma rigidez estrutural, ele pode estar com uma síndrome dolorosa miofacial e às vezes ele pode ter inclusive uma compressão neural periférica, né? O que pode enganar para diagnósticos de radiculopatias, enfim. E a gente precisa entender quais são as ferramentas que têm os melhores níveis de acurácia, as melhores relações de acurácia, para a gente realmente diagnosticar de forma adequada a origem dos sintomas do nosso paciente, né? Tá bom, pessoal? Dúvidas? Vamos lá, vamos abrir as perguntas. Eu sei que eu tô com um delayzinho aqui, então eu vou começar a olhar que eu acho que eu tenho uma pergunta aqui. Tarará. Teste de rotação cervical do Andrezão, grande André. Cara, o André, antes mesmo de eu ter qualquer projeto de descomplicando o raciocínio clínico, esse cara já me pede curso online há mais de anos. E a gente troca altas ideias. O André é lá de Minas, né, André? Tu é de Minas, né, velho? Me lembra aí se tu tá na live ainda. Parceirão, um cara, gente boa. Um cara que tem uma capacidade de diagnóstico, né? Eu não sou melhor que ninguém para dizer se quem é bom ou ruim, mas eu me admiro muito, né? É um fisioterapeuta aí fora da curva. Teste de rotação cervical C1, C2 não faz parte do cluster para radiculopatia cervical? Não faz, André, né? O melhor teste, o teste que tem a melhor acurácia para avaliar a mobilidade da coluna cervical alta, né? Vamos imaginar lá C0, base occipital, né? C1 e C2 é o teste de flexão máxima. Inclusive esse teste
foi feito um estudo de reprodutibilidade dele, de um grande colega meu, que a gente fez um mestrado juntos aqui em Porto Alegre, o Chicão, publicou esse trabalho, acho que foi ano passado que ele publicou, já tinha outros trabalhos publicados. E é aquele testezinho que a gente leva a cabeça do paciente em flexão máxima, roda para um lado e roda para o outro, né? A gente avalia quantidade de movimento e qualidade do movimento, né? E a partir da direção mais restrita, eu vou tratar. A essência mecânica desse teste é a seguinte, ó. Eu vou dar para vocês aqui. Quando a gente coloca em flexão máxima e roda para o lado, a primeira vértebra cervical, ela tem que fazer uma translação para o lado oposto. Então, se eu flexiono e rodo para a esquerda, eu espero que haja uma translação de C1 para a direita. E se eu não tiver essa translação, pode ser que aí esteja o problema da perda de mobilidade dessa rotação em flexão máxima, né? Aí eu posso tratar a translação com uma técnica direta, uma técnica manipulativa, ou uma técnica de energia muscular, né? Uma técnica de rotação. André, eu mais ou menos entendi que era esse o teste. Eu vou colocar depois no grupo do Whats, tá? Então, para quem não está no grupo do Whats, vai para lá. Eu vou mandar o artigo que fala sobre uma revisão sistemática que fala dos clusters dos testes cervicais, tá? Para as radiculopatias por hernia de disco da coluna cervical. Vou colocar hoje de noite, tá? Agora, depois da live, eu já coloco lá. E aí vocês vão ver que não tá lá, tá? Não tá lá esse cluster aí que compõe de uma maneira boa, com uma boa acurácia, o diagnóstico das radiculopatias. Quem não conhece esse teste, o teste de flexão cervical máxima, em breve eu vou começar a colocar uns vídeos de testes no YouTube. Aí vai ficar mais fácil para vocês poderem também entender e reconhecer os testes que eu falo aqui no consultório, aqui nas lives, né? No conteúdo que eu crio, né? Existe uma diferença, pessoal, que é o que eu tento padronizar na forma de ensinar, que é mostrar testes que não têm boa acurácia para testes que têm boa acurácia, né? Então, às vezes vocês vão ver, ou vocês vão ter aprendido num curso, na faculdade, formas de avaliar que não são reprodutíveis, né? Não tem uma boa validade. Então, a chance de aquele teste dar um falso positivo ou um falso negativo é muito grande. E aí isso engana a nossa prática clínica, né? A nossa construção do diagnóstico fica equivocada. E a chance de você errar clinicamente na hora de tratar o paciente, ela é muito grande. E se você não trata bem, seus resultados não são bons, você perde o cliente. Você perde a indicação que esse cliente poderia te trazer, aí seu consultório fica vazio, né? E aí a gente tem um problema profissional, né? Um problema de construção de carreira. Tá, pessoal? Já deu meu tempo aqui, né? A gente tem tempo de participação também da live. Obrigado aos guerreiros que ficaram até o final. Bom descanso para vocês. Boa terça-feira. Espero que vocês tenham somado ainda mais um pouquinho na prática clínica de vocês, na capacidade de raciocínio de vocês. É um prazer estar aqui, que a gente possa construir cada vez mais. Galera, encerrou, tá bom? Boa noite, bom descanso.